Glória a Deus. Então, irmãos, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. O título é muito importante nós entendermos. Para nós compreendermos a palavra de Paulo, nós temos que compreender o título da mensagem. Olha só o título. A vinda de Cristo será precedida de manifestações do anticristo. Amém? Então, para nós entendermos o texto, a mensagem de Paulo, do apóstolo Paulo, nós temos que compreender o que significa será precedida antes. Amém? A vinda de Cristo será precedida de manifestações do anticristo. Então, Jesus ele vai se manifestar, ele virá buscar a igreja em meio a essas manifestações, não, antes das manifestações. E olha o que Paulo diz no versículo 1. Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Ele está dizendo, não é para se mover do entendimento que Deus nos dá. Nem vos perturbeis. Não é para se mover do entendimento, não é para se perturbar. E aí ele diz, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Aí nós temos um detalhe, temos um agravante. Ele está dizendo que o dia de Cristo não era perto, mas já se passou quase 2000 anos atrás. Então nós temos um porém aqui. Ou seja, quando Paulo pregou, anunciou essa palavra, meu irmão, isso são 1900 e poucos anos. Amém? Para você ter uma ideia, para não errar aqui. E aí ele está dizendo, então, que naquela época, quando ele estava pregando, ele estava dizendo que ninguém era para se perturbar e se preocupar que o dia de Cristo fosse já imediato. Amém? Só que dentro do nosso tempo presente, se passou 1900 e alguma coisa de anos. E aí ele vai descrevendo mais, ele diz no 3... Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, ou seja, Jesus não iria vir não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então ele diz o quê? Não de maneira nenhuma vos engane, alguém vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. E aí ele explica como age esse homem, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então nós temos uma situação onde o apóstolo Paulo ele está revelando de que forma vai agir quem? O anticristo. E Jesus ele vem quando? A vinda de Cristo não será antes das manifestações, ou seja, não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então tem eventos que vão acontecer no mundo que identificam que Jesus está vindo. E a gente tem que ficar ligado. Quem está me ouvindo pela internet, quem está na igreja, tem que ficar esperto. Por quê? Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Nós vivemos agora um período de apostasia como nunca na história da igreja. Essa é a realidade. E as pessoas estão vendo os sinais, estão aonde? Estão em casa, estão brincando, não estão levando a sério a questão espiritual. Pessoas que são próximas de nós não estão levando a sério o que estão vendo, o que estão sentindo. As pessoas querem que a pandemia passe, mas não querem entregar a vida para Jesus. O que mais o ser humano quer nesse tempo agora é que a pandemia venha passar, mas não quer entregar a vida para Cristo. Só que aí temos esses poréns que o apóstolo São Paulo está dizendo. Primeiro, que ninguém se mova facilmente do entendimento que vem pela palavra. Aonde naquele tempo ninguém era para se mover do entendimento. Aonde
nem era para se perturbar por espírito, por palavra, por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Então o agravante do tempo de Paulo para o nosso é que quase 2000 anos se passou. E aí está acontecendo o quê? Ele está descrevendo no versículo 3 que no final dos tempos iria haver o quê? Apostasia e a manifestação do homem do pecado, filho da perdição. O que é esse homem do pecado? É justamente um ser humano que vai se levantar contra tudo que se chama Deus ou se adora, e ele não aceita que ninguém creia em Deus. E nós temos exatamente esse agravante no mundo hoje, aonde tem um sistema político, comunismo, socialismo, que não aceita a adoração a Deus. Essa é a realidade dos fatos. Se você pega a Coreia do Norte, por exemplo, Coreia do Norte, o Kim Jong-un lá, ele tem duas imagens do vô e do pai dele, onde o povo, a população tem que adorar eles. E se adorar a Deus é perseguido, é morto. Quem anda com Bíblia lá é perseguido, é morto. E aí nós temos o agravante maior ainda, que é a China, onde eles literalmente não creem na existência de Deus. Então nós estamos vivendo o que? Exatamente o versículo 13, o primeiro, as pessoas apostatando da fé, não crendo em Jesus. No Brasil nós temos uma liberdade para vir na igreja. E quem está na igreja? Quantos vêm para Cristo? Vocês querem ir para o inferno? Quem está em casa, vai me ouvir durante os meses ou semanas, ou seja, eu não preciso ir para a igreja. Claro que precisa ir para a igreja. É na igreja que tu ouve essas verdades, é na igreja que tu desce as águas, é na igreja que você participa da Santa Ceia, é na igreja que nós temos comunhão entre os irmãos, entre aqueles que creem em Jesus. E uma coisa, a igreja é o corpo de Cristo. E os membros do corpo de Cristo somos nós que estamos aqui agora. Amém? Diga, eu sou membro do corpo de Cristo. Eu estou em Cristo. Por quê? Porque eu estou na igreja. Amém? E olha só o que diz então 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha apostasia, apostataram da fé. Tem gente que não vem para a igreja por causa de dinheiro. Outros vêm para a igreja, prosperam e não vêm mais na igreja. Outros não vêm na igreja porque tem muito dinheiro. Ou seja, apostatam da fé, negam a fé, rejeitam a Deus, desprezam a Deus por questões financeiras. Quão miseráveis nós somos, sendo que tudo vem da mão de Deus e Deus criou tudo. E não viemos e não voltaremos, ninguém vai levar nada. Então, a partir do momento que o dinheiro impede de nós nos firmarmos em Cristo, nós estamos apostatando da fé. Nós estamos desprezando aquele que pode, e Ele somente pode nos salvar. Então, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Como ele age, como ele procede, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. E aí entra o comunismo e entra o socialismo. E sabe o que eu mais lamento? Pessoas que se dizem cristãs, entendeu? Votarem em governo que é comunista e socialista. Isso é terrível. É dar um tiro na cabeça. É se suicidar. A coisa mais terrível que tem é você votar e apoiar um governo que é de esquerda e que odeia Deus, que não crê em Deus, que tira até chacota do teu Deus. Porque diz a Escritura, de maneira nenhuma alguém vos engane. Porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste quem? O homem do pecado, filho da perdição. Quem é o homem do pecado? Como ele age, como ele procede? O qual, o homem do pecado, se opõe, ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. De sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Deixa em Jerusalém construir o terceiro templo e tu vai ver quem é que vai se assentar lá. Justamente o homem do pecado, filho da perdição, porque ele quer ser Deus. Ele não aceita que Deus existe. Ele não aceita que Deus existe. Não crê que Deus existe. E uma coisa, nada contra. Você quer ser uma pessoa que não crê que Deus existe, não tem problema. Agora, quando tu te levanta para impedir daqueles que creem de crer, aí você está agindo conforme quem? O homem do pecado, filho da perdição. Seja um presidente, seja um rei, seja um pregador. Entendeu? Gente, estão apostatando da fé. Estão até mudando a Bíblia Sagrada ao bel prazer humano já. Para você ter uma ideia.
A Bíblia tem que ser mudada, porque tem palavras na Bíblia que ferem a nossa maneira de pensar. Vai tudo para o inferno. Estúpidos. Porque Deus não vai mudar por causa do homem, o homem que muda por causa de Deus. A régua vai ser passada. Quem tiver em Cristo vai ser salvo, e quem não tiver, tchau. Entendeu? Ou nós nos conscientizamos de que nós somos mortais e nós precisamos de Deus, nós precisamos crer no Senhor Jesus, ou nós estamos perdidos. Entendeu a gravidade da coisa? Então o que acontece? Esse filho do pecado, o filho do pecado, o homem da perdição, o homem do pecado, o filho da perdição, ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Como que procede na Coreia do Norte? Como procede na China? Destruindo igrejas, queimando igrejas, destruindo templos e por aí afora vai. Numa cidade chinesa destruíram 280 igrejas. Pastores são presos, perseguidos, cristãos são presos, perseguidos, porque o governo chinês não crê na existência de Deus e não quer que tu creia. Então nós temos o quê? Uma palavra que está identificando o modelo político que vai se levantar no último tempo. E tem a visão obstinada de domínio total. E aí olha o que diz daí o 5. Não vos lembreis de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém. Tem um ainda que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifesto quem? O Senhor Jesus ainda detém ele, o Espírito Santo ainda detém ele, até que no tempo que Deus permitir aí vai se manifestar. Então pode fazer o que quiser, só vai se manifestar de fato e de verdade no mundo todo o dia que Deus permitir. Amém? Ninguém faz o que quer na terra. Glória a Deus. Só faz o dia que Deus permitir. E olha que diz o 7. Porque já o mistério da injustiça opera. Desde o tempo dos apóstolos já operava. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Está falando de quem? O primeiro. Primeiro está falando de quem? Do mistério da injustiça. O mistério da injustiça, um demônio que operava desde o tempo dos discípulos. O mesmo demônio que agia em quem? Em Herodes quando Jesus nasceu. Herodes queria matar Jesus de todo jeito. Sim ou não? Depois, quando Jesus cresceu, já era adulto, Herodes tinha obstinação em querer matar Jesus. Um dia chegou um grupo e disse: Mestre, Herodes disse que vai te matar. Jesus olhou para aquele que disse: Vai e dize para aquela raposa que eu expulso o demônio hoje, curo enfermos e no terceiro dia eu sou consumado. Resultado, Herodes não parou de querer matar Jesus. Num dia ele sai para saudar o povo, e o povo era, sabe o povo que é fanático por governo? Voz de Deus, disseram para o Herodes. E o Herodes não deu glória a Deus. O anjo do Senhor feriu Herodes e ele foi comido a bicho na mesma hora. Por isso, um conselho que eu vou dar para todos que vão me ouvir: dê glória a Deus, porque senão o anjo do Senhor vai te ferir e vai te comer a bicho. Sabe por quê? Porque não foi um demônio, foi o anjo do Senhor que feriu Herodes. Se tem um que vocês, seres humanos mortais aí, tem que temer, é aquele que pode matar todo mundo agora aqui e mandar todo mundo para o inferno. A esse temais. Jesus disse: não temais aquele que pode matar o corpo, o homem que pode matar o corpo e depois não fazer mais nada pela alma. Não esqueçam de uma coisa: foi Deus que criou tudo que existe. Então vocês respeitem a Deus. Amém. Sabe por quê? Porque quem matou o Herodes, que o tempo todo queria matar Jesus, né? Jesus nasceu e o Herodes era tão do diabo, mas tão ruim, que ele deu uma ordem daí. Ficou tão bravo porque os 3 reis, né, os reis magos não voltaram para dizer onde é que Jesus estava. Sabe o que o Herodes fez? Mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Por isso que José e Maria tiveram que fugir com Jesus para a terra do Egito. Aí Jesus cresceu e Jesus fazendo a obra, um dia chegaram e: Mestre, o Herodes quer te matar, mestre. O que Jesus fez? Diz para aquela raposa que eu curo enfermo, expulso o demônio e no terceiro dia eu sou consumado. Em outras palavras, na minha vida ele não toca. Porque Jesus é o Criador de tudo. Amém? Resultado,
Chegou o dia que Deus prestou contas com o tal do Herodes. O Herodes teve que prestar contas com Deus, e aí ele não deu glória a Deus, e o anjo do Senhor, não foi Satanás, o anjo do Senhor feriu ele, ele foi comido a bicho na mesma hora, na frente do povo. Tu imaginou? Ah, esse povo que não crê em Deus, que despreza Deus. Vocês não sabem a semente que vocês estão plantando para a vida eterna. A vida aqui e a vida eterna. Então o mistério da injustiça operava desde o tempo dos discípulos, desde o tempo que Jesus veio. Né? Antes mesmo de Jesus vir, o diabo deitava e rolava no mundo. Tanto que quando Jesus morre na cruz, ele venceu a morte, venceu o diabo, tomou as chaves da morte e do inferno da mão de Satanás, e o diabo não é dono nem da própria casa dele agora. Tem um que manda e desmanda até no inferno. Sabe quem? O meu mestre. O nosso mestre, o Senhor Jesus Cristo. Por isso ele diz, não é para temer a morte. Você não tem que ter medo de nada. Amém? O diabo é que tem que temer. O diabo é que tem que tremer. E a Bíblia diz que os demônios tremem, estremecem, creem, mas não obedecem. E o ser humano vai tremer e não vai obedecer. Coitado de quem não obedecer, porque tem um que julgará os vivos e os mortos. Glória a Deus. E aí diz, porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então, quando Jesus levar a igreja, aí, gente, o negócio vai ser feio. Por quê? Porque o arrebatamento da igreja, ele antecede o que? As manifestações do anticristo. E coitado de quem não crê. As pessoas que ficam aí de brincadeira, lamento, vão ficar e depois, se quiser ser salvo, vai ter que morrer de várias maneiras para poder ser salvo e ter a vida eterna. Ou vai ser marcado na testinha e na mão direitinha. Simples assim, porque vai ter que ser marcado para comprar e vender, né? Como diz o Apocalipse. Olha para mim aqui, a palavra está se cumprindo exatamente como está escrito. Ai, pastor, então se é desse jeito eu vou me matar. Se mata e vai para o inferno. Porque quem se mata vai para o inferno. Então ou você entende a palavra e para de fazer bobeira na tua vida, e para de querer se levantar contra si mesmo e ficar desesperado agora. Todo mundo morre, gente. Amém, gente? Amém. As pessoas ficam aí com essa bobeira. Porque eu tenho medo de morrer, mas todo mundo morre. Então vamos parar, vamos amadurecer espiritualmente, amém, gente? Parar com essa coisa de limitar a nossa vida. A nossa vida não é na terra. A nossa vida é só passageira aqui, depois nós vamos entrar na eternidade. Então nós temos que entrar na eternidade com Cristo e ter a vida eterna, senão esses bobão vão tudo para o inferno. E as pessoas acham que não vão ir. A maioria da raça humana está se perdendo, gente. Por quê? Porque não quer ouvir, não quer ler, não quer entender. O anticristo está às portas. E aí eu vou dizer para vocês uma coisa, Jesus também está às portas. Oh, glória a Deus. Amém? Olha o que diz aí. E aí olha o 8. E então será revelado o iníquo. Depois que a igreja for tirada, então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca. O Senhor sabe como vai destruir o iníquo, o homem do pecado, filho da perdição? Só vai assoprar. Que é uma poeira. Nunca esqueça. Sabe o que nós somos? Pó, poeira. Se Deus não faz a gente ser, nós não somos. Por isso, quando cremos em Deus, nós somos filhos de Deus. Quando cremos no Evangelho, nós somos feitos filhos de Deus. Amém? E olha o que diz daí então, no 8, o 9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça, para os que perecem, para os que vão para o inferno. Ou vai ter um rebuliço no mundo, e aí vai se levantar alguém, é o que está dizendo a Bíblia, que vai gerar uma paz tremenda. Busque a paz no mundo, a paz que os homens buscam tanto, que é uma paz que vai ter, ou vai haver uma paz. A paz que vem de Deus é a verdadeira, a dos homens nunca é verdadeira. Porque a paz que os homens operam uns para com os outros, na maioria das vezes foi com malignidade.
Não foi por bondade, mas foi por benefício próprio. É uma paz fingida e falsa. E aí diz aqui, e com todo engano, no 10, né? No 9, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais, prodígio e mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então, quer um conselho? Entrega a tua vida para Jesus antes que tu vá para o inferno. Ser humano, como a gente é cabeçudo, teimoso, obstinado, eu tenho a minha religião, eu tenho a minha maneira de crer, eu tenho a minha maneira, se não for aqui, ó, maneira bíblica, você que está na igreja, quem está me assistindo vai se perder. Parar com essa meninice, criancice espiritual. Pastor pregou assim, não vou mais na igreja, então vai para o inferno. Quer o quê? Quer que a gente diga o quê? Que vai se levantar um governo no mundo que vai fazer o bem para a sociedade? Não, vai se levantar um governo mundial que vai marcar todo ser humano na testa e na mão direita. E quem for marcado vai para o beleléu. Por quê? Porque não recebeu o quê? Não recebeu o quê? O amor da verdade para se salvarem. Porque rejeita o Evangelho, rejeita a Cristo. O que menos se prega nas igrejas é sobre Cristo. Jesus é o Criador de tudo, Ele deu a vida por nós, Ele é o autor da fé, Ele é a própria palavra. Aí tu ouve, o que mais pregam é, tu vai vencer, tu vai ser curado, tu vai ser próspero, o anjo tal, não porque Maria, porque Pedro, porque Paulo, porque João, e Jesus fica onde na história, cabeção? Sendo que Ele é Deus, Ele deu a vida dEle para nos salvar. Ele criou os anjos. Ele que santificou Pedro, Paulo, João, Lucas e Maria. Amém? Para nós agora viver correndo atrás de santos, de anjos. Que vergonha, raça humana. Olha os sinais. Olha o frio, o calor extremo, frio extremo. A natureza está anunciando que Deus não está feliz com você. Porque você tem o que no coração? Tem Cristo, glória a Deus. Tem o quê? Não, eu tenho o que eu quero. Eu creio do jeito que eu quero. Tu crê do jeito que tu quer e tu te perde. A gente tem que olhar, existe uma linha. Desde os primeiros profetas até os últimos. Todos eles falaram de quem? De quem falaram? Dos anjos. Porque os anjos, os santos. E nós somos o quê? Um bando de bobo. Nós somos os santos e os anjos são os anjos. Você que crê é santificado pela fé em Jesus. Então a gente tem que, parar com essa meninice espiritual. A casa está caindo, o mundo está caindo, está dando sinais de terremoto em muitos lugares no Brasil. Vai ver o dia que der uma sacudida no mundo todo, que Deus vai pegar a terra e vai permitir que ela seja sacudida como uma laranja na minha mão. E a terra vai ser sacudida, 1/3 da população mundial vai morrer no mesmo dia. Sabe por quê? Porque nós rejeitamos o Criador. Nós somos malignos quando nós rejeitamos o Criador. Eu não tenho vida própria. Se Deus não me der um fôlego de vida agora, eu morro aqui ao vivo no Face. Vocês entendem? Se Deus não te der um fôlego de vida, tu não levanta do sofá que tu está. Nós não, amanhã não acordamos, nós dependemos de Deus. Diga, eu dependo de Deus. Dependo de Deus. Nele eu vivo, eu me movo e eu existo. Diga, na minha vida, só Deus toca. Glória a Deus. Por isso tem que olhar, gente. Tem um filho do diabo que vai se levantar no último tempo, que ele vai se opor a tudo que se adora e se chama Deus. E ele vai querer ele ser Deus. Vão criar campos de concentração para pessoas das mais diversas religiões. Eu digo uma coisa aqui, se a pessoa quiser ser religiosa, seguir a religião A, B ou C, o problema é de cada um. Eu tenho que pregar Jesus e a salvação que só tem em Cristo. Nenhuma religião vai te salvar. Agora uma coisa, a partir do momento que um líder político se levanta e começa a criar campo de concentração para qualquer religião que existe no mundo, sai fora, Satanás. As pessoas têm a liberdade delas. É ou não é?
E aí começa a perseguir um, persegue outro, quando vê está perseguindo todos, é o que Paulo está dizendo, o qual se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo ele parecer Deus. Entendeu? É um presidente que ele vai ditar regra e ele vai proibir adoração, proibir a Bíblia, proibir adoração, proibir seguir Deus e até seguir qualquer outra coisa. Aqui no meu país ninguém adora nada, vocês vão adorar eu. Olha que demônio. E a imagem dele. Fazer a imagem. Aí entra o sistema. Se tu pegar a Coreia do Norte, é exatamente isso que faz. Entendeu? Quem é que é adorado lá? Pega os vídeos na internet, quando passa pela rua o tal do carinha lá. As pessoas se desesperam, gente. Nós temos um presidente boa gente aqui, amém? Tudo bem, glória a Deus, Deus te abençoe, presidente Bolsonaro. Agora, ficar adorando a pessoa como os caras fazem lá, isso é adoração ao homem. Amém, gente? Não se adora presidente. É que nem o Trump disse lá nos Estados Unidos, aqui nós não adoramos o governo, nós adoramos a Deus. Amém. Amém. E no Brasil também, a gente não adora presidente nenhum, nós adoramos a Deus. Mas respeitamos o presidente que Deus colocou, independentemente da raiz dele. Né? E se ratear, pisar na bola, aí, meu amigo, aí vai sair fora. Agora, ficar bajulando e adorando e botando tapete vermelho para homem, um homem falho, aí é falta de sabedoria. Então vamos ficar com a palavra do o homem mais poderoso da terra, que é cristão, né? O Trump disse, aqui na América agora nós não adoramos mais o governo, adoramos a Deus. E se tu pegar um outro governo que era antes do Trump, né? A mídia toda, né? E te faziam questão de dizer assim, o homem mais poderoso do mundo. Que poderoso o que é um mortal? Olha para mim aqui. Amém, gente? Tu respeita o presidente, agora se curvar para ele, vai lamber essa mão. Tu tem que adorar a Deus. Amém, gente? E glória a Deus pela vida do nosso presidente, pela vida dos outros também. Amém, gente? Nós não temos que amaldiçoar ninguém, tem que orar por todos para que se arrependam e sejam salvos. Agora, a gente ficar com essa coisa de bajulação em cima de homem, ficar não sei o que lá, esquece, cara. Tu tem que adorar a Deus. Às vezes eu ouço assim, os pais dizem, eu adoro fulano, eu adoro isso, eu adoro pudim. Não, eu posso até gostar de pudim, mas eu adoro a Deus. Eu, como sou formigão, eu gosto do pudim. O irmão Neri sabe disso, né, irmão? Restaurante abençoado aí. Então eu adoro isso, eu adoro minha esposa. Não, eu posso amar ela e devo amar ela. Agora, eu não posso adorar, eu adoro a Deus. Porque só um tu adora nessa vida. O resto é história para boi dormir. Então, o que a gente tem que ver? O sistema que está se levantando no último tempo, ele vai ditar uma regra onde a população mundial vai ter que se curvar para esse governo totalitário. Só que aí entra um detalhe, a igreja é arrebatada antes. Glória a Deus. Amém? Diga a igreja, conforme está escrito, vai ser arrebatada antes. Diga glória a Deus. Por isso, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. A Bíblia mesma diz, o Senhor Jesus disse, e eu vos guardarei da tribulação que virá sobre o mundo. Aleluia. Jesus vai guardar. Ele vai estar com a igreja. Olha para mim aqui, quem dá a última palavra na terra é aquele que criou ela. Glória a Deus. Homem nenhum dá. Pode se levantar do jeito que quer. Não dá. Não, porque vai ser hoje que eu vou dominar todo. Vai dominar uma ova. Só o dia que Deus permitir. Sabe quando vai haver o domínio total? O dia que Jesus tirar a igreja. Aí vai permitir que haja. Caso contrário, pode ficar roxo de raiva, pode querer guerrear, pode querer bombardear, pode fazer o que quiser. Não faz nada. Porque a palavra diz que tem um que o detém e o retém, até que do meio ele seja tirado. Aí a igreja arrebatada e o mundo, quem não creu em Jesus, meu amigo, os crentes meia boca. Eu creio em Jesus, eu sei que tu crê, mas tu não vive a fé.
Tu não vai na igreja, tu não entrega a vida para Jesus, tu não está buscando Cristo, tu não desceu as águas ainda, tu não participa da Santa Ceia, você acha que é só um ritual. Não. Sabe o que Jesus disse? Quem come do meu corpo e bebe do meu sangue tem parte comigo. E o que não come não bebe? Não tem, então a gente tem que participar. Nós temos que estar na igreja, tem que estar firmado em Cristo. Uma coisa, Jesus não vai resgatar membros do corpo dele, vai resgatar o corpo. E naturalmente os membros que estão no corpo. Amém? Então nós temos que estar firme no corpo. O corpo é a igreja. É a igreja. Se não tiver no corpo, vai ficar, e aí vai ficar sabendo. Cadê o pastor? Cadê os irmãos? Cadê o fulano? Cadê o ciclano? Pai! E o arrebatamento. Imaginou o dia do arrebatamento? Tu imaginou o dia do arrebatamento? O que vai ter de rebuliço no mundo? Carro batendo. Sabe por quê? Porque o motorista é cristão. E sumiu. Dois vão estar numa cama, um sobe e outro fica. O marido acorda de manhã, cadê minha esposa? Ou vice-versa. Começa a procurar, nunca mais encontra. Aí um vizinho começa a dizer, mas o fulano sumiu, meu filho sumiu, minha esposa sumiu, meu esposo sumiu. E agora? O meu também, o meu também, o meu também, o meu também, o meu também. E aí em outra parte do mundo onde tem trânsito, né? De dia, uma bateção de carro, e trem desgovernado, e tudo que tu imaginar, e avião caindo, e tudo que imaginar, por quê? Porque o piloto sumiu. Lembra do filme aquele? O piloto sumiu? Pega e assiste um filme do arrebatamento e tu vai ver o que vai acontecer. Imaginou? Os deixados para trás também. Vocês estão imaginando uma coisa assim, ó. Você imaginou um dia o pastor Pavan pregando a palavra aqui só ficar o Facebook? E se você ficar ouvindo é porque tu ficou. É exatamente o que vai acontecer, gente. A Bíblia cai no chão. Negócio não é brincadeira, gente. As pessoas acham que não vai ser assim, pois eu digo para você, vai ser exatamente assim. Sabe por quê? Porque um dia Deus disse para Noé, Noé, eu me arrependo de ter feito homem sobre a face da terra. Eu vou destruir toda a raça humana. Mas faze para ti uma arca. Só 8 almas humanas foram salvas. De toda uma geração de milhões de pessoas. Milhares de pessoas. 8 só foram salvos. Nunca esqueçam de uma coisa. A Bíblia Sagrada diz que tem 2 de uma geração que serão salvos. De toda uma geração. Apenas 2. Na geração de Noé foi só 8. Vocês acham que é uma brincadeira? Quer pagar para ver? Pastor, isso dá medo em mim. Meu irmão, com medo, sem medo, começa a ler a Bíblia, estuda a palavra de Deus. E, gente, parem com essa coisa de achar que tudo vai mudar. Parem de ouvir os falsos profetas que vivem dizendo que tudo vai mudar. Eu digo para você uma coisa, tudo vai se afunilar, cada dia mais. Amém. Os grandes eventos vão acontecer na natureza, na terra. De 2004 para cá, depois do grande tsunami que deu, eventos grandiosos, de uma magnitude gigantesca aconteceram. Por isso, uma coisa, os sinais estão diante de nós. E quem tem amor pela própria vida, gente, abra o coração para Deus, porque não é uma brincadeira. Amém. E nunca esqueçam de uma coisa, nós somos temporais, nós somos limitados no tempo, a nossa vida dura 70, 80, 90, 100 anos aqui, e depois, tchau, querida, tchau, querido. E não adianta querer dizer me leva junto, que não vai. A hora que for a hora vai, se não for a hora não vai. Mas não vai nem que queira ir, entendeu? Eu já vi história de gente que quis se matar, pendurou na corda, a corda estourou. Aí nunca mais quis se matar. É aquela história, a pessoa vive pedindo para morrer, a hora que está morrendo não quer mais morrer. É ou não é?
Quem quer morrer não pede para morrer. Amém? E eu acho bom não pedir, sabe por quê? Porque quanto mais tu pede isso, menos vai se cumprir, porque é Deus que determina o tempo da tua vida e não você. A não ser que o diabo entra de tal maneira na vida da pessoa que a pessoa se mata. Aí o demônio já está com o garfo esperando assim, ó. Já está com a festa feita no inferno, mais um que vai para o beleléu. Por isso, gente, nunca se levante contra você mesmo, mas se levanta contra Satanás, porque você é filho de Deus. Amém? Diga, eu sou de Deus, sou filho de Deus, agora recriado em Cristo, eu tenho a esperança da vida eterna em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor Jesus morreu por mim, me criou primeiramente, me formou no ventre da minha mãe, me deu fôlego de vida, é nele que eu vivo, me movo e existo, conforme Atos capítulo 17, versículo 28, porque em Deus vivemos, nos movemos, existimos, estando ainda mortos em pecados e em ofensas, tu, ó Pai, sacrificaste o único Filho por mim, por nós, na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Meu Deus, diga meu Deus, como tu me deste entendimento, dá entendimento para os meus familiares, os filhos, cita o nome de quem você quer que seja salvo aí, fala o nome das pessoas que você deseja, e diga, Senhor, eu vim, traga os outros também, salva, Senhor, dá-lhes entendimento, para que compreendam as Escrituras, vai falando o nome dos teus familiares, aqueles que você deseja que sejam salvos, em nome do Senhor Jesus. Eu como pastor, Pai, eu digo, todos que têm o meu sangue, de um lado ou de outro, em nome do Senhor Jesus, sejam salvos. Pai, eu oro pela vida de todos, porque um dia o Senhor me salvou para que eu fosse um canal de bênção, um canal de salvação para aqueles que ainda não estavam salvos. Por isso, Deus, salva todos, e não só aqueles que têm o meu sangue, mas aqueles que me ouvem, aqueles que são meus amigos, meus conhecidos, pessoas que me conhecem, pessoas aqui de Gramado, de Canela, pessoas da Serra Gaúcha, pessoas do Rio Grande do Sul, pessoas do Brasil, pessoas que me acompanham pela internet, Pai, em qualquer parte do mundo também, pessoas que vão ouvir essa voz, pessoas que vão ouvir melhor essa palavra, Pai, e essa palavra que saiu da minha boca, que não é minha, mas é tua, aonde o Senhor adverte a igreja, adverte o povo, o ser humano num todo, num geral, de como serão as coisas, e tudo está se cumprindo diante dos nossos olhos. E Pai, eu quero que essas pessoas que me ouvem nessa noite, elas venham pesquisar na internet quais os governos, como procede o governo comunista de tal país, como procede ele com relação à fé. Por isso, Deus, tudo está se cumprindo diante dos nossos olhos, e só cego que não vê, ou melhor, Pai, aquele que não quer ver que não vê. Porque, Pai, aquele que se faz de surdo é que não quer ouvir, porque tudo está se cumprindo diante dos nossos olhos. E, Pai, quantos são aqueles que já são anticristo? Porque todo aquele que se levanta contra a Tua palavra, contra a igreja, contra Ti, Senhor, é anticristo. Como o apóstolo João dizia, e muitos têm se feito anticristos, desde o tempo dos discípulos, e agora não é pouco o número dos anticristos que tem na terra. Por isso, Pai, quem tem juízo, quem tem amor pela própria vida, que se arrependa e que creia no Senhor Jesus, porque todo aquele que é anticristo vai ser destruído por Cristo. Ah, Pai, ajuda as pessoas a entenderem que elas não podem se levantar contra Ti. Quem é o homem? Quem somos nós para nos levantarmos contra Ti, ó Pai? Pois na Tua palavra diz que no último tempo haverá uma guerra, onde os homens, o anticristo, vai se congregar com as nações para lutar contra Cristo. E vai ser destruído num dia. Glória a Deus. Pelo assopro da Tua boca, Senhor. Graças a Deus. Ah, Deus, o ser humano não Aleluia. aprende, não leu ainda, que quando Tu morresse na cruz, Senhor, Tu descesses até o inferno, e lá no inferno Tu ressuscitaste na presença dos demônios, na presença de Satanás,
e dos demônios, e não houve mais espaço para eles porque fugiram. E o Senhor expôs Satanás publicamente e triunfou em si mesmo sobre os demônios e sobre Satanás. Um dia eu pedi, Senhor, por que tu triunfaste em ti mesmo, sendo que tu não criou os demônios e tu não criou o diabo? Aí o Senhor me deu entendimento. Ah, tu criastes aquele querubim da guarda, que prestava culto a ti. Tu criaste os anjos que prestavam culto a ti. Mas um dia eles se rebelaram contra ti. E eles quiseram ocupar o lugar daquele que ninguém ocupa o lugar. Por isso, Deus, eu te louvo, porque, Pai, bem-aventurado é tu, e somente tu tens autoridade e poder por todos os séculos dos séculos. Tu és Deus no céu, na terra e sobre o inferno. Glória a Deus. E todo joelho se dobrará diante de ti. E como diz a Escritura, Pai, nós temos o entendimento pela própria queda de Lúcifer. Quando a criatura se levantou contra o Criador, virou diabo. E Pai, eu digo e testifico diante dos homens e diante de quem quer que vai me ouvir, que caia todo aquele que queira ocupar o lugar teu. Que todo aquele que queira ocupar o lugar teu, Senhor, só em pensar em querer ocupar, que caia e vira diabo. Porque ninguém, nenhuma criatura ocupa o lugar do Criador. Bendito é o nome do Senhor por todos os séculos dos séculos. E bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E todo joelho no céu, na terra e no inferno, menos Deus Pai no céu, se curvam diante de Cristo, como diz a Escritura. Ah, Senhor, um dia Josué disse para o sol e para a lua: sol detente em Gibeon, e tu lua no vale de Ajalon. Eu digo agora, Pai, como ministro da tua palavra, que toda a criação se curve e adore a ti, Senhor, porque digno é o Senhor de honra, glória e louvor. E tu sol e tu lua nessa noite, aqui no Brasil, e sol na outra extremidade da terra, adorai ao Senhor, porque somente um é Deus. E Ele é digno de honra, de glória e de louvor. E toda a criação adore o Senhor. As estrelas adorem o Senhor. As árvores, os peixes do mar, as ondas do mar, a terra. Ó Senhor, toda a criação adorai a Ti, porque Tu e somente Tu és digno de honra e de glória e de louvor por todos os séculos dos séculos, por toda a eternidade. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Dê para Jesus uma salva de palmas, porque Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Só tem um que é digno de honra, de glória e de louvor: Deus. Deus Pai, o Senhor Jesus e o Espírito Santo. Amém. O resto é resto. E há o dia, imagina, visualiza comigo no céu, o Lúcifer, né, começando a seduzir um terço dos anjos. Não, nós vamos tomar aí para nós. Não, pode deixar, olha, eu sou poderoso. O Lúcifer dizendo, né, para os anjos. E um bando de anjos estúpido começando a olhar para ele e vendo a beleza que Deus tinha dado para ele. A autoridade que ele tinha, Deus tinha dado para ele. Ele não era, não existia, Jesus fez ele ser. Amém, gente? Amém. É como eu tenho 45 anos de idade. Um dia Deus me criou. No mundo espiritual criou o meu espírito e depois formou o meu corpo no ventre da minha mãe. Aí eu, um homem mortal, vou pensar que sou alguma coisa. Por isso que São Paulo disse, aquele que julga ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Esse estúpido que vai se levantar no último tempo, querendo ele ser Deus. Um dia esse cabeçudo nasceu, Deus deu fôlego de vida para ele, vai fazer papel do diabo de novo. O diabo é tão sujo que ele não quis ser diabo sozinho, né? Ele seduziu um terço dos anjos e agora está seduzindo a maior parte da raça humana. Parabéns, seres humanos. Vocês são muito inteligentes. Por isso, uma coisa importante, adore o Senhor Jesus e entregue a vida para Ele, porque só Ele pode salvar a gente. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E olha para mim aqui, ó. E se alguém quiser ser igual a Deus, tem que cair, tem que virar diabo. Porque igual ao meu Criador, ninguém é. E ponto final. Diga igual ao nosso Criador, ninguém é.
Deus é único, inigualável, incomparável, maravilhoso. Ele nos fez ser. E é nele que eu vivo, me movo e existo. Honra, glória, louvor e majestade e poder por todos os séculos dos séculos. Ao Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ao Senhor Jesus Cristo e ao Espírito Santo. Aleluia. E os anjos no céu e os homens na terra adorai ao Senhor, que é digno de honra, de glória e de louvor. Somente o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. É lindo demais a gente compreender a Escritura. Aí você não fica aí bajulando o homem, não fica adorando o ser humano, não fica adorando o anjo. Adora a Deus, adora o Criador. Não adora a criatura. Para com esse negócio aí, tá bom? Glória a Deus. Quero orar pela vida financeira de todos. Pai, eu oro pela vida financeira agora de todos. Abençoa a vida financeira, Pai, de cada pessoa. Abençoa a vida financeira dos brasileiros, Pai, das nações. Agora eu sei, Pai, que tudo vai se cumprir. E Deus está muito próximo de tudo se cumprir. Agora, Pai, eu peço, guarda a igreja. Acima de tudo isso, Pai, guarda a igreja, Pai, guarda a igreja. A nossa riqueza é a vida eterna, é a comunhão contigo. Por isso, Pai, as coisas que nós necessitamos, eu sei que o Senhor vai acrescentar. Então acrescenta, Pai, o financeiro na vida do empresário, autônomo, profissional liberal. Abre as portas, Pai, dá fôlego ainda para nós. Dá fôlego ainda para a nação brasileira, dá fôlego para as nações. E Deus, para que mais pessoas sejam salvas. Pessoas que nunca ouviram essas verdades possam ouvir e possam crer e possam ser salvas, Pai, porque tudo está se cumprindo diante dos nossos olhos. Então dá-nos, Pai, grande recurso financeiro para nós proclamarmos esse evangelho nas nações, através da internet, do rádio, se um dia o Senhor quiser, através da televisão, onde o Senhor nos enviar, nós iremos, Pai, porque Deus, a tua palavra deve ser anunciada. E eu abençoo a vida financeira de todos, dizimistas, ofertantes, patrocinadores e até aqueles que ainda não são, Pai. Eu abençoo a vida financeira de todos, em nome do Senhor Jesus, e toca no coração dos homens para se unirem conosco, para juntos anunciarmos essa palavra. Aleluia. Que leva o homem ao arrependimento, à convicção de que tudo está se cumprindo e nós precisamos nos preparar para a vida eterna, porque nu viemos e nu voltaremos. E para onde iremos? E aonde estaremos na eternidade? Por isso Deus dá-nos a vida eterna, a salvação da nossa alma acima de todas as coisas. E Deus, Pai, que nenhuma dessas coisas do mundo prenda o nosso coração a ponto de nós nos perdermos. Por isso, Pai, a tua palavra diz que nós devemos amar o Senhor, nosso Deus, acima de todas as coisas, e o nosso próximo como a nós mesmos. E aí eu digo também, acima de todas as coisas. Que nenhum carro, nenhuma casa, nenhuma empresa, nenhuma riqueza, nenhuma coisa desse tempo presente seja mais importante do que a nossa própria salvação. Por isso, Deus, todos tenham o melhor dessa terra, cresçam, sejam prósperos, mas ninguém se seduza por dinheiro algum. Amém. E todos sejam salvos, graças a Deus. Glória a Deus. Dá para Jesus uma salva de palmas bem forte. Glória a Deus. Glória a Deus. Se alguém deseja ajudar a igreja, o ministério, agência 0507, operação 003, conta corrente 1251, dígito 4, Caixa Econômica Federal, Igreja Brasileira Missionária Casa Oração. CNPJ 22042199, contrário 53. E eu digo uma coisa, os filhos de Deus ajudam a obra de Deus. Então, todo que é filho de Deus, ou aquele que está tendo entendimento, pastor, eu vou ajudar também. Eu estou entendendo umas coisas aí, eu estou compreendendo os negócios, eu gosto de ouvir o Senhor pregar aí, eu vou ajudar. Ajuda. Se você sentir no coração, é Deus tocando no teu coração, é ajuda em nome de Jesus. Tá bom? Um abraço a todos, pessoal que está na internet. Eu fico com os irmãos aqui na igreja. Arrivederci, tchau. Deus abençoe.